Bola pro domínio da zaga, sai com o Robson, tem Léo Pelé, ele vai fazer a virada, virou, Léo entregando no terreno, botando pro Andrei, vira pela ponta esquerda, vai jogada bonita, vem o Vascão da Gama, penetra, vai pra dentro da grande área, pediu Pedro Ramon, outra testada, voou o goleiro, agarrou lá, voltou, pegou a gol! O trem bala da colina Melusina, é o gigante, galera, o gigante voltou, pode vibrar, meu povão! Aí, esse é o gol, o segundo gol do PEC que poderia fazer aí todo torcedor do Vasco sair do Maracanã e que tá em casa muito feliz nesse domingão, família vascaína. Eu sei que pode ter muito torcedor aí contrariado com o resultado, depois do Vasco abrir 2-0 e sair aí com um empate, mas eu acho que a torcida que comparece ao Maracanã passa um recado. Tem que aplaudir a dedicação, o empenho. O Palmeiras é um time muito difícil de ser batido. Tava vendo aqui a campanha do Palmeiras no ano passado, em 38 jogos, 3 derrotas. Irmão, a gente tem que falar, o Palmeiras é... Vou falar palavrão porque no último que eu falei a galera me xingou. Mas vamos seguir aqui o nosso pós-jogo. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago. Você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Tá aí, fim da segunda rodada. Quem imaginou que o Vasco ia zerar encarando aí Galo e Palmeiras, somamos 4 pontos. Eu acho que tá de bom tamanho. Claro que aqui nos comentários pode pintar um ou outro torcedor pontuando algumas coisas. O Vasco não pode ceder esse empate depois de abrir 2-0, né, contra o time do Palmeiras. Até compreendo, respeito a sua opinião, mas tem algumas coisas pra gente colocar nesse jogo de hoje aí. Quero trazer aqui também a análise, as reações aí também do De Aranha em relação a esse confronto aí Vasco e Palmeiras. Tem algumas coisas pra gente conversar, cara, que é a seguinte: o Vasco tomou muita pressão aí nesses dois jogos, né? Tanto contra o Atlético, também contra o Palmeiras. Mas o ponto é, não é uma obrigação de Palmeiras e Atlético pressionar o Vasco desse jeito, porque tem elencos mais consolidados, com mais tempo de trabalho, mais entrosamento, mais qualificado, um investimento muito maior do que do Vasco e tem essa pressão toda. Esse é um ponto, porque eu quero dizer o seguinte, estava falando isso agora há pouco no grupo de membros. Se o Vasco tomou uma pressão dessa, depois de abrir um placar, tô até gaguejando que eu tô nervoso, cara, porque eu queria tanto ganhar. Mas se o Vasco abrir o placar do Bahia, do Cuiabá, desse jeito, 2-0, do próprio Cruzeiro, Curitiba, entre outros times, e tomar uma pressão dessa, aí a gente tem que ficar revoltado. Agora, ser pressionado pelo Galo e pelo Palmeiras, eu acho que dá pra gente aliviar nesse sentido. Agora, na próxima rodada, se ser pressionado pelo Bahia, aí, opa, tem alguma coisa errada. Agora, um outro ponto que eu quero trocar uma ideia com vocês, não sei se vocês concordam em relação a essa pressão toda, também comentei isso no grupo de membro. Andrei Santos, não tô dizendo aqui que ele foi mal no jogo, mas ele não tá sendo o Andrei. Esse é o meu ponto de vista. Ele não tá sendo o Andrei. O Andrei que a gente conheceu na Série B era aquele cara que chamava a responsabilidade, que pegava a bola lá no goleiro, saía jogando, não tinha medo, aparecia. Não era um jogador comum. Não era um jogador pão com ovo. Não era um jogador que pega a bola e se livra rápido dela. Não é. Não é esse Andrei que a gente conhece. E talvez por esse motivo seja uma das coisas que estão fazendo o Vasco ser muito pressionado, porque o Andrei se esconde muito do jogo. E ele não é esse moleque. Ele não é esse jogador que se esconde. Ele pega a bola, rapidamente se livra dela, não tenta uma arrancada, uma jogada diferente, como ele fazia na Série B e foi protagonista do Vasco. Então é esse ponto que eu trago aqui para debate, claro, sabendo a opinião de vocês. Cara, a gente pode aqui também
pontuar algumas críticas em relação aos gols que o Vasco sofreu ali no miolo de zaga, mas eu não preciso fazer isso. Sinceramente, eu sei que internamente os caras vão se cobrar nesse sentido. Tanto o Bambu, que mais uma vez eu acho que fez uma partida interessante, o Léo também, e eles vão se cobrar dentro do vestiário. Não pode, né, cara? Você tomar um gol do Arthur de 1,5 m, fazer um gol de cabeça na sua pequena área. Não pode, isso não existe. Mas eu tenho certeza que eles vão se cobrar nesse sentido. E se você reparar, o Vasco estava tão mal posicionado ali, que se não fosse o Arthur, era o Flaco Lopes. Os dois estavam sozinhos. Abriram ali o espaço Léo, Piton, os dois aqui, a bola foi ali. Se não era o Arthur, era o Flaco Lopes. Então não pode uma situação dessa. Mas tenho certeza, repito aqui, que eles vão se cobrar. E eu não vou pontuar aqui críticas a algum jogador, só tô levantando aqui um debate pela entrega que o Vasco teve contra o time mais difícil de ser batido. Isso tem que ficar claro. O Palmeiras é o time mais difícil de ganhar do futebol brasileiro. O Fluminense pode ter o melhor futebol, mais vistoso, toque de bola, mas é muito difícil de ganhar do Palmeiras, irmão. Pô, o que é o Gustavo Gomes, cara? O maluco joga demais, cara. É um zagueiraço, Murilo também joga bola. É um time que te envolve ali com o Dudu, com o Arthur. Então, por esse motivo, eu acho que o Vasco foi muito bem, cara. Muito bem mesmo, e como a gente pontuava aqui sempre, né? O Vasco tem um time maravilhoso? Pô, claro que não, cara. Claro que não. Entendo você que foi iludido, que acreditou em falsas promessas. Entendo, tudo bem, você tem o seu ponto de vista. Mas eu não conseguia entender o torcedor que fala que esse time do Vasco é horroroso e vai brigar pra não cair. Isso eu não consigo entender. Por que eu não acreditei nas falsas promessas? Tem gente que vem aqui e me culpar que você é isso, que você é aquilo. Não, se você acreditou, reclama do jeito que você tem que reclamar. Agora não vem jogar a tua frustração em mim. A minha análise fica no elenco que foi montado. Claro que tem limitações, claro que tem que ter peças aí interessantes nessa segunda janela, claro. Agora eu tô analisando o elenco do Vasco e o que está sendo produzido por os outros times que a gente vai competir. E eu sempre pontuei aqui, o Vasco tem totais condições de ganhar, competir com qualquer adversário. Algum vascaíno chato, vou usar esse termo, chato, pode vir falar, mas o Palmeiras estava com isso, estava sem aquilo, botou um montão de moleque. Te falo a mesma coisa. O Vasco também entra só moleque no banco, né? Então não vem com essa. O Palmeiras é um time pronto. Os moleques do Palmeiras estão acostumados nesse sentido a jogar grandes jogos, a jogar Libertadores, a entrar em determinado confronto. Os do Vasco não. Estão construindo essa casca. Figueiredo nunca jogou numa Série A. Tá jogando agora. Segunda partida do Figueiredo na Série A. O Peck também tá tendo uma sequência agora. O Galassa que tá entrando até jogou no Curitiba. Então a garotada do Vasco também tá construindo essa situação. Eu vou trazer aqui também o Dé Aranha com a análise dele para ver se vocês concordam. Se liga só. E o torcedor do Vasco, alguns, pode até sair assim meio injuriado, meio invocado, mas outros não. Vamos lembrar que o Palmeiras é uma realidade já há muito tempo. E o Vasco está se tornando, voltando a ser aquela realidade, aquele gigante que sempre foi ao longo da sua história. Mas isso não tem acontecido nos últimos anos. Nos últimos anos do Vasco, ele tem perdido o torcedor. E agora volta com uma nova direção, uma nova mentalidade, e o Vasco se moderniza. Fez uma boa equipe, ainda não tem um elenco qualificado para dizer vai disputar título, mas já começa a participar de um campeonato. E como você falou, Penido, Atlético Mineiro fora e o Palmeiras aqui no Maracanã, não foi em São Januário, foi em Maracanã, o Vasco já conquistou 4 pontos. Então, está no caminho certo. O jogo foi um primeiro tempo em que o Vasco aproveitou as oportunidades, fez 2-0. Primeiro num contra-ataque, né, que o Alex Teixeira recebeu o lançamento do Jair. O Alex Teixeira faz o cruzamento, praticamente quase dentro do gol. O Pedro Raul faz o gol de cabeça. E depois, aos 39, uma belíssima jogada do seu bom lateral esquerdo, Piton, que faz um cruzamento para a área. Há um rebote do goleiro Everton. E o melhor jogador da partida, o Peck, faz 2-0. O árbitro dá 8 ou 7 minutos de acréscimo, não sei muito bem. E nos acréscimos, o Navarro consegue fazer um gol de cabeça. Aliás, com uma precisão impressionante. Que ele estava de costa para o gol, de lado, a bola não foi alta, ele girou e cabeceou para o chão. Ela bate no chão e passa uma bola indefensável para o goleiro Jardim. Mas isso mudou por completo a história do jogo, porque volta para o segundo tempo e a entrada do Flaco Lopes faz o jogo ficar completamente diferente. O Palmeiras passou a ser um time muito ofensivo e só dava o Palmeiras. Dominou, incomodando por completo o time do Vasco, que não atacava mais. Acaba levando o gol, depois de muitas oportunidades. O gol do Palmeiras é feito por um baixinho. O Arthur.
de cabeça. E aí, 17 minutos, né? E aí foi um bombardeio. O Vasco só teve um ataque nesse período. Um contra-ataque com o Peck, que o Puma chutou para fora. E depois as entradas do Marlon Gomes e do Figueiredo, no lugar do Rodrigo e do Alex Teixeira, até deu uma consistência melhor ao time do Vasco, que suportou maior pressão, e ela não foi tanta, apesar do volume de jogo do Palmeiras até o fim ter sido melhor. Aí apareceu o goleiro, excelente Jardim, que está florido o jardim dele. Fez duas, três boas defesas, algumas até com dificuldade, e no finalzinho, o técnico do Vasco ainda colocou o Galazzi, tirou o Jair, o Capasso no lugar do bom Robson Bambu, que tem jogado muito bem, e no finalzinho agora o Olerrano entrou no melhor jogador em campo, Peck, que saiu de cansado. Então, Benito, dentro das circunstâncias, um Palmeiras protagonista e um Vasco sendo candidato ao protagonismo, não esse ano, mas nos próximos anos, eu vou escolher o Peck como o craque do jogo, não só pelo gol que marcou, mas porque ele faz tudo no bom time do Vasco, viu, Benito? É isso, cara, concordo aí plenamente com o De Aranha, deixei pra falar do Gabriel Peck porque sabia, né? Esse trecho aí do De Aranha, ele falou muito bem na transmissão, rasgou elogios ao Gabriel Peck, e eu que sou muito crítico do Gabriel Peck, sempre aqui criticando, pontuando e tudo mais, a gente tem que bater palma também, porque acho que o Gabriel Peck, ele representa a entrega que o Vasco tá tendo dentro desse Campeonato Brasileiro. O moleque hoje não cansou, marcando lá atrás, quando tinha espaço para contra-atacar, contra-atacava. Então realmente o Gabriel Peck, na minha opinião, mereceu ali o prêmio de craque da partida, porque muita, mas muita dedicação. Feliz também pelo gol do Pedro Raul para tirar essa nhaca dele. Espero que ele possa ser decisivo aí nas outras partidas. Claro, gente, que teve erros. Acho que os 2 gols que o Vasco sofreu de cabeça não pode acontecer, mas como aqui vou repetir para ser pontual nisso, né? Vai haver uma cobrança, eu acho que do Léo, internamente, do Barbieri. O primeiro gol, o Bambu, em vez de estar ali trombando, né, com o Rafael Navarro para dificultar a cabeçada, ele deixa o Rafael Navarro sair, e o gol do Arthur não pode, cara. Não pode você tomar um gol ali de cabeça de um jogador bem baixo que é o Arthur. Mas pontuando isso, estou muito feliz com a atitude, estou muito feliz com a atuação. Uma coisa também que eu sempre pontuo aqui, só para finalizar o nosso vídeo, é a questão da intensidade, né, dos jogos, dos outros times ter muitos compromissos, né? A gente vinha comentando sobre isso, que o Palmeiras teve 7 jogos e o Vasco 1, e o Vasco deveria saber se aproveitar disso, né? Tentar ficar um pouco mais com a bola para o Palmeiras ter um desgaste. E aí que tá, como eu pontuei aqui no vídeo, no início do vídeo, né, Palmeiras e Atlético Mineiro tem mais qualidade, tem mais recurso, o Vasco não conseguiu ficar tanto com a bola, e aí essa situação física, o Vasco não conseguiu se beneficiar, vamos dizer assim. Então o Vasco, para encarar esses times que estão tendo vários compromissos, tem que tentar ficar um pouco mais com a bola, porque você ficando mais com a bola, você vai cansar mais o seu adversário. Mas da maneira que foi esses 2 jogos, acabou que essa questão física ela não ficou tão evidente, família vascaína. Mas aqui se dedicou muito contra o Atlético Mineiro, se dedicou muito contra o Palmeiras, e agora eu finalizo aqui pontuando a questão. Sofremos contra o Atlético, sofremos contra o Palmeiras, na minha opinião, cabe esse sofrimento, porque o elenco é infinito, o elenco dos dois é infinitamente melhor que o do Vasco, mas não dá pra sofrer assim, por exemplo, na próxima rodada. A gente tem que ganhar do Bahia e não sofrer, porque o Bahia não tem essa qualidade, né, família vascaína? Eu vou ficando por aqui, triste, frustrado, vamos dizer assim, mas, cara, feliz com o desempenho, feliz por voltar a competir contra um grande adversário, e as palmas do Maracanã mostram isso. Tamo junto, é muito bom ser Vasco.